Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, alguns truques para você aprender pronúncia muito mais rápido, para você evoluir na pronúncia em inglês igual a um foguete. O que vocês acham disso? Olha só, truque simples para evoluir a sua pronúncia 3 vezes mais rápido. Muito mais rápido. Porque é o seguinte, pronúncia em inglês costuma ser um problema para muita gente, não é? Por que é um problema? Primeiro, o cara tem inglês na escola desde criança. Só que na escola, o que geralmente acontece? Dá um texto lá, dá um exercício, dá uma atividade, não se ensina a falar, não se ensina a pronúncia. No máximo, quando você tem sorte de ter um professor que sabe inglês, que fala, sabe pronunciar pelo menos as palavras corretamente, ele até fala, mas você não tem um treinamento para isso, você não tem uma orientação, uma coisa sistemática. E, cara, isso gera. O cara fala mal inglês, né? As pessoas não entendem direito. A pessoa não entende, né? O cara que está estudando, como ele não sabe a pronúncia das palavras, ele também não entende quando ouve a pronúncia correta, né? Então, gera um monte de problemas você não saber a pronúncia. Aliás, como é que você vai aprender um idioma se você não sabe pronunciar as palavras? Não tem nem lógica. Né? Muita gente fala, eu consigo ler, eu consigo isso, consigo aquilo, sei fazer exercício de gramática, mas não entendo, não sei falar as palavras. Cara, eu não vejo lógica em você. Tudo bem, né? Você quebra um galho ali enquanto você não sabe, mas pensa bem, você vai aprender um idioma para se comunicar. Então você deve aprender a se comunicar tanto oralmente quanto na forma escrita, né? Só um é meio capenga o negócio. Bom, enfim, para resumir, geralmente o pessoal não aprende o passo a passo das regras de pronúncia, tá? Porque existem regras. Quando uma criança nativa da língua inglesa vai aprender, existe um sistema de alfabetização em inglês. Então a criança precisa, ela já fala o idioma, né? Porque ela nasceu lá, é nativa do idioma, então ela fala o idioma. Tá começando, né? Vai para a escola, já sabe falar o básico. Ela precisa saber escrever o que ela fala. Então, existe uma metodologia para isso, que é chamada de phonics. O que eu vou fazer aqui é usar essa mesma metodologia, só que invertida. Para você que é falante de português, quer aprender inglês, você já conhece o alfabeto, você já sabe as letras. O que você não sabe é que sons, essas letras, em quais situações, elas vão ter determinada pronúncia, porque o sistema em inglês é diferente, né, do que é em português. Então, é esse o esquema que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? O phonics da alfabetização em inglês aplicado a quem está aprendendo inglês para aprender a pronúncia de um jeito mais lógico, mais rápido. Ok? Muito bem. Então, olha só como é que funciona isso. Agora, pay attention, please. Turn off your cell phone. Don't turn off your cell phone if you're watching the class on your cell phone, okay? But what I mean is pay attention. Olha só. Em inglês funciona assim, tá? Então, vamos começar aqui como é que é o phonics, como é que você aprende a se alfabetizar em inglês. E para vocês é até mais fácil, mais rápido, porque vocês já sabem, por exemplo, que o F tem o som de F, é essa letra, beleza. Então você tem que aprender, na verdade, as vogais. Como que funciona a parte das vogais em inglês. Porque você sabe que a mesma letra tem um monte de pronúncia, não é? Mas existe uma lógica para isso. Então a lógica é a seguinte, então vamos começar. O princípio fundamental. As vogais em inglês, as letras A, E, I, O, U, em inglês elas vão ter duas pronúncias cada uma, tá? Então, começa por aí. Então, a princípio, isoladamente, cada uma tem duas pronúncias. Uma é a pronúncia longa, então eles dizem a long vowel, que é a vogal longa, e a outra é a short vowel, que é a vogal curta. A long vowel, a vogal longa, é o nome da letra no alfabeto. A vogal curta, ela tem o outro som, tá? Não dá para falar de tudo aqui, né? Que é uma sequência, mas só para você entender como é que a coisa funciona. Então, cada vogal vai ter dois sons, um longo e um curto. O longo é fácil porque é o nome da letra do alfabeto. Então, a letra A no alfabeto é EI, esse é o som longo. A letra E fala I. A letra I fala I.
A letra O fala O. A letra U fala U. Basicamente, essas são as vogais longas, depois tem as curtas. Vou falar da letra A, então. Então, você já sabe que a letra A pode ser pronunciada como A, esse é o som longo, e pode ser pronunciada como A, que é o som curto, tá? A. Então, são esses dois sons que a vogal A tem nas palavras. Tem algumas variações depois, né, que a gente vai aprendendo, né, na sequência, né, algumas influências de outras letras, mas começa por aqui, tá? Então, essa é a primeira regra de pronúncia. A letra A, aí a questão é saber, né? Quando que eu pronuncio A, quando que eu pronuncio A. Então é bem simples. Você pronuncia o som longo quando a palavra termina na letra E. Você pronuncia o som curto quando a palavra termina em consoante. Então a gente começa com as palavras de uma sílaba, tá? Então aqui, ó, a gente pronuncia fat, fat. Então, esse A tem o som de E. Eles usam esse símbolo fonético para representar o som do A, né? Porque você vê que é um A com E. Porque é um som intermediário. A gente não tem esse som em português. Então, você tem que fazer ele assim, ó. A. Como se você falasse o E, só que com a boca mais aberta. A. A. Dependendo do falante, do sotaque, o britânico, por exemplo, ele vai mais pro A. O americano vai mais pro A. Mesmo no americano, dependendo da pessoa e da palavra, como a gente não tem esse som, o brasileiro vai ouvir às vezes mais com A, mais para E, né? Porque o seu ouvido fica tentando aproximar. Então, por exemplo, aqui tem gente que vai ouvir mais para E, mais para outros mais para A, mas é esse som intermediário. Você faz um A, só que fala E. A. Fat. Fat. É um E bem aberto. Fat. Então, as palavras de uma sílaba que terminam em consoante, você vai pronunciar o A como A. Agora, se a palavra termina com a letra E, o A é pronunciado com o som de EI. Tá? Inclusive, tem várias coisas que eles falam, como isso daqui é uma coisa que é ensinado para as crianças, então tem várias brincadeiras, truquezinhos, coisas que eles falam para a criança lembrar. Então, por exemplo, esse daqui eles chamam de Magic E. É o E mágico, porque a hora que você coloca na palavra, ele transforma o som da vogal na palavra, né? Então, de E passa para E. Né? Então, o Magic E faz a vogal anterior dizer o nome dela, que é o nome dela no alfabeto. Né? Então, tem várias coisinhas assim que eles falam porque é para as crianças, né? Para as crianças poderem lembrar. Então, beleza, é isso. Então, quando você vê palavras curtinhas, né, as monossílabas, terminadas em consoante, você vai pronunciar o A como A. Se você vê que ela termina na letra E, você pronuncia como A, fate. Fat é gordo, fate é destino. Entendeu? Então, olha só. Como que você pronuncia essas palavras aí? Você já sabe pronunciar todas, né? As consoantes não tem muito problema aqui. A letra A você já está vendo, né, que todas essas palavras terminam numa consoante, então o A vai ter o som curto, que é A. Beleza? É só você ler, eu tenho certeza que você vai acertar. Então, fica fat, mat, lack, back, lap, map, cap, fast, last, dad, gap, hat, ham, man, nap, pack, rat, sap, scrap, tap, trap, sad, sack, bat, cat, scam. Por aí vai, tem muitas outras palavras, né? Eu peguei uma listinha aqui só para mostrar para você que olha como você pode aprender a pronúncia rápido. Numa pancada você já aprende um monte de palavras, a pronunciar um monte de palavras sem ter dúvida, tá? Sem ficar titubeando, meu Deus, será que fala ei? Será que fala é? Essa é a regra. Você segue assim. Se a palavra termina na letra E, o que que acontece? A vogal principal é pronunciada como ei. Então é fate, mate, late, cake, lake, grape, hate, rate, spade, tape, same, bake,
break, crane, came, date, fake, gate, take, make, name, lame, e por aí vai. Tá vendo? Então, é rápido ou não é para aprender assim? Você não conseguiria melhorar muito sua pronúncia seguindo isso aqui? Não é? Então, é assim que funciona, tá? Então, pra gente, você usa isso para aprender a pronúncia. No caso de uma criança falante de inglês, ela vai aprender isso para aprender a escrever, não é? Que é até mais difícil, né? Porque ela ainda tem que aprender o som das consoantes, né? Ela tem que saber que quando você fala fate, tem o F, que a gente já sabe, né? Você já é alfabetizado em português, as consoantes são muito parecidas na maioria das vezes, então algumas que são um pouco diferentes, mas basicamente você não vai ter problemas com isso. Então é mais as vogais mesmo. Agora, e quando a palavra tem duas sílabas? Vamos começar agora a falar em palavras de duas sílabas, tá? De duas, aí tem padrões para palavras de duas sílabas, de mais sílabas. Então, é o que eu estou falando, é o processo de alfabetização. Então, você vai seguindo essas regras. E vai treinando, né? O importante é você entender que é assim e você treinar para você assimilar que esse é o molde. Aí, para palavras de duas sílabas, eu vou explicar um caso aqui para vocês, que é o caso das palavras que terminam em consoante mais LE. Você deve saber que aqui a gente pronuncia apple e aqui a gente pronuncia table. Por que que aqui é apple, é o som curto, e por que que aqui é table, que é o som longo, se as duas terminam na letra E? Não é? Não é isso aí, ó, aí, ó. Acontece essas coisas, mas tem uma regra para isso, tá? Existe um padrão. Qual que é o padrão? Como é que você sabe? Tá? Dá para saber. Se você tem palavras que seguem esse modelo, esse padrão, termina em consoante mais LE. Quando você faz a separação de sílabas em inglês, você faz aqui, tá? Não é do jeito que a gente costuma fazer em português, né? Porque a gente vai pegando, né? Uma consoante, uma vogal e vai separando, né? Aí tem os casos especiais, dois R's, dois S's, dígrafos e por aí vai, né? Então aí em português também, a hora que você começa a aprender a separar sílabas, tem lá uns casos especiais. Em inglês, não é muito assim que funciona, tá? Então, depende do... Tem alguns casos, né? Tem as regras deles. Então, uma delas é essa. Se a palavra termina em consoante mais LE, aí é aquela história que eu falei para vocês. Eles falam assim: When a word ends in a consonant plus LE, you have to skip back 3. Então, se a palavra termina em consoante mais LE, você volta 3, né? You skip back 3 e separa, tá vendo? Consoante mais LE, pode ser qualquer consoante mais LE. Então, esse é um padrão. Aí você conta 3 e separa, então, esse bloquinho aqui. Beleza? Legal. Você separou aqui, aí você vai olhar a primeira sílaba. Se a primeira sílaba termina em consoante, o A tem o som curto. É como se ele fosse uma palavra terminando em consoante. Aí você faz a sílaba, como se a sílaba fosse uma palavra monossílaba. Então aqui, por isso que aqui é app. Apple. Tá vendo? Porque termina na consoante. Agora, se a sílaba termina na própria vogal, igual aqui na letra A, você vai usar o som longo, que é o nome da letra no alfabeto. Por isso que aqui é table. Né? E aqui sempre vai ser a consoante mais o O, que é o som do dark L, é o som do L, ok? Então, apple, table. Então é só você separar que você vai saber se é A ou é A. Olha lá, ó. Então aqui seria, aqui eu já fiz, né? Apple. Olha aqui, ó. Tá vendo? Separou as três aqui, terminou em consoante, então som curto. Candle. Aqui, ó. Tá vendo? Battle. Então todas vão acontecer isso, tá vendo, ó? Aí termina aqui em T, ó. Cattle. Aqui é handle. Aqui é sample. Aqui é gamble. Tá vendo? Então, em todas aqui, como na separação a primeira sílaba termina na consoante, né, em uma consoante, você vai pronunciar o A com som curto, tá? Por isso que todas essas palavras você pronuncia apple, candle, battle, cattle, handle,
sample, gamble. Agora, você vai ver palavras semelhantes, né? Que também terminam na letra E, mas a hora que você separa, ó, que nós já fizemos, né? Table, aqui, ó. Quando termina na própria vogal, é A. Ladle, aqui é cable, aqui é cradle, aqui é cable, repetiu, aqui é stable, tá vendo? Aqui é maple. Pronto. Você já aprendeu mais uma pancada de palavras aí que você não vai errar mais, né? A hora que você vê uma dessas palavras, você já sabe. É só você olhar ali, tira as 3 finais e aí você vai ver se a primeira parte terminar na consoante, é. Se terminar na própria vogal, A. Entendeu? A letra I tem 2 sons. Um é o som do nome da letra no alfabeto, que é I. O som do alfabeto vai ser quando a palavra termina em E. Então aqui é bite. Agora, se ela termina em consoante, vai ser o som do E. Então aqui é um som de E. Bit. Bit. Não é beat. Esse I, você não fala I, igual em português, tá? É um som curto, relaxado, parecido com o nosso E fechado. Do mesmo jeito que você falaria medo, me, E, esse E é esse I aqui, tá? É próximo disso. Então é bit, bit. Não é beat. Porque se você fala beat, aí é outra palavra, né? Porque tem o som do I longo. O I longo não, né? Que na verdade é a letra E que tem esse som, ok? Então, bit, e aqui é bite. Terminou em consoante? A letra I vai ser E. Terminou na letra E? A letra I vai ser I. Bit, bite. Agora, se termina na letra E, o I tem o som longo, o som do alfabeto, que é I. Então aqui é fine, line, mine, wine, lime, bike, like, dime, hide, kite, might, size, side, spice, rice, wide, wipe, white, hike, sight, spike, strike, right. E por aí vai. Tá vendo? Você começa a aprender assim de caminhão as palavras, né? Aquele monte de uma vez, facinho, rapidinho. Tranquilo? Vamos lá. Aí, um caso que é Clair que comentou, né? Lembra que eu falei que tem uma outra exceção, isso é uma questão histórica, desenvolvimento da língua, às vezes a palavra era de um jeito, acabou vindo com uma grafia diferente. Então, por exemplo, o verbo dar não é give, é give, tá? Esse é uma exceção. Aprende que é give e pronto. Mas é muito mais fácil você aprender pronúncias isoladas de algumas palavras do que ter que aprender de todas, né? O que tem regra, você segue a regra. E aí, de vez em quando, vai aparecer um ou outro caso que tem uma pronúncia específica ali. Por algum motivo, ela sai fora do padrão. Tranquilo, qual o problema disso, né? Por causa de uma ou outra palavra que é diferente, você não vai aprender a regra toda, né? Não tem lógica você não fazer isso. Então aqui é give. Aqui é interessante porque tem as duas pronúncias. Então, live, tá certo? E live também. Só que cada uma tem um significado, tá? Quando você pronuncia live, significa ao vivo. Tá? Se você assistir algum canal de notícias em inglês e for uma transmissão ao vivo, você vai ver escrito lá live. É o que todo mundo faz aqui no YouTube, né? Você faz uma live, né? A live streaming, né? O nome é live streaming. Você está fazendo uma transmissão, que é o streaming ao vivo, que é live. Live, se você pronunciar o som curto aqui, live, é o verbo morar ou viver, tá? Então, morar ou viver. I live here. I'm doing a live streaming. Alright? Então, você vai ver casos assim, né? Então, live, live, ele entra na regra, né? Mas também tem a segunda opção. E o give, que seria a exceção conhecida aí. Agora, tem um
subpadrão nessa história aqui. Olha que interessante. Palavras que têm IGH, essa combinação aqui é pronunciada como I. Então, a letra I nesse bloco aqui, ó, é sempre I. E o GH não é pronunciado. Então, quando você vê IGH, você fala I. Então, aqui é high, aqui é sai, aqui é night, aqui é fight, aqui é light, bright, right e might. Ok? É assim que funciona. Essas irregularidades vêm das transformações que o idioma sofreu ao longo dos séculos. Então, tem no inglês arcaico, era de um jeito, aí foi mudando no inglês médio, né? Teve o Great Vowel Shift, que é a grande mudança das vogais. Então, né, acabou que certas palavras ficaram do jeito antigo, outras mudaram, né? Então acontecem essas irregularidades. Em português mesmo, a gente já não teve reforma ortográfica aí mais de uma vez, né? Para tirar acento e não sei o quê. Né? Acontece isso daí. Aliás, se você pegar o português falado no Brasil de 1500, 1600, ele era totalmente diferente do que a gente fala hoje, né? Provavelmente a gente não entenderia, né? É bem estranho. Então, para você ver, a língua vai mudando, né? Não precisa ir longe, cara. Né? Tem coisas que a gente fala hoje que há 30 anos não se falava, né? Coisas sobre a tecnologia, a internet, né? Porque nem existiam essas coisas. Então, a língua está sempre mudando. Beleza? Ok. Então, eu queria mostrar isso para vocês, que tem regra, é muito mais fácil aprender pronúncia do que as pessoas imaginam, né? Só que não se ensina isso, infelizmente, tá? Putz, era o tipo da coisa que deveria ser ensinado na escola para as crianças, né? Brincando isso daqui. Então, às vezes eu faço no Instagram lá alguns videozinhos curtos também ensinando isso daqui, um joguinho assim, em forma de joguinho, é muito legal, cara. Então, é simples de aprender, ok? Quem aqui gostaria de aprender mais sobre esse assunto e dominar a pronúncia do inglês, hein? Coloca aí eu nos comentários. Quem gostaria de aprender e se alfabetizar em inglês? Aprender todo esse passo a passo aqui, cara, e aprender pronúncia assim como se fosse brincadeira de criança, hein? Legal, né? É o seguinte, eu vou disponibilizar uma oportunidade para vocês aqui, né, que acompanharam essa aula, para você aprender isso mais a fundo, aprender isso de uma vez, tá? Que você nunca imaginou aprender inglês, você vai aprender a partir de agora. Então é o seguinte, a gente tem esse curso aqui, A Lógica da Pronúncia em Inglês. Então é um curso onde eu coloquei exatamente essa metodologia de aprender a pronúncia. Isso aqui é para você aprender a pronúncia, para você, entre aspas, né, se alfabetizar em inglês. Né, você saber como é que funciona essa estrutura, essas regras de pronúncia. Para facilitar, você vai aprender tudo muito mais rápido. Ó, esse daqui é o sumário aqui, né? O conteúdo desse curso, tá? Então, cada módulo a gente faz uma estrutura, uma sequência de aulas explicando cada detalhe. Então, o que eu expliquei aqui é um pedacinho, né? Que eu expliquei hoje, mas já deu para você ver o potencial que isso tem, o quanto isso pode facilitar a sua vida, né? E aqui é dentro lá do curso, né? Ó, para você ver os módulos. Tem a apostila para você baixar, inclusive, né? Você pode imprimir, fazer a apostila para você fazer as anotações, bem bacana. Ó, esse daqui eu tirei um print da aula lá dentro do curso, né? Como a gente fez aqui. Então tá tudo arrumadinho, bem bacana, bem sequencial. Super gostoso de você estudar. Para quem é esse curso? Esse curso é para quem realmente quer dominar a pronúncia do inglês e evoluir sua pronúncia no mínimo 3 vezes mais rápido, tá? De uma forma bem simples e descomplicada. Para quem não é esse curso, ou perdão, para quem é, né? Se você quer se destacar no mercado, viajar, assistir filmes, séries em inglês, se comunicar com segurança, esse curso é para você. Agora, para quem não é esse curso, não é para quem procura resultados sem dedicação, né? Que aí
você sabe que não funciona, né? Se você acredita que vai conseguir a fluência, vai conseguir aprender as coisas sem nenhum esforço, está procurando algum atalho, cara, sem comprometimento não funciona. Esse curso não é para você. Se você está esperando milagres, né? Se você quer aprender sem o mínimo de esforço, tem que sentar e estudar, assistir às aulas, fazer, beleza? Treinar, é assim que funciona. Bom, dentro do curso lá, a gente dividiu em 6 módulos, tá? Tem um bônus ainda lá e a apostila está inclusa. Então, no módulo 1, eu mostro as regras e os padrões de pronúncia das vogais longas e curtas, de todas as vogais, com vários exemplos. Módulo 2, os padrões de pronúncia das vogais seguidas de L. Então, a letra L e a letra R, que é o assunto do módulo 3, ela influencia as vogais. Então, você vai ter todas as sequências com as consoantes em geral e o L e o R são casos especiais. Então, em algumas vogais, nem são todas, mas algumas eles mudam a pronúncia. Então, por isso que às vezes o aluno tem a impressão que tem um monte de pronúncia para a mesma letra. Então, não é, na verdade, né? Tem alguns casos que a hora que você consegue visualizar o esquema todo, você vê que é muito simples. No módulo 4, a gente fala sobre a pronúncia de palavras com 2 ou mais sílabas, tá? Aqui eu não coloquei, é só um resuminho, né? Mas também a gente fala dos ditongos, tá? No módulo 5 aqui, ó, som de 2 vogais juntas. Então, por exemplo, eu vou te mostrar como é que pronuncia o A quando tá junto com E, o A com I, o A com O, A com U. Aí depois a letra E, o E com outro E, né? 2 Es. O E com A, o E com I. E assim vai, cada vogal combinada com as outras. Como é que você pronuncia cada uma delas? Ok? Muitas são parecidas, né? Você tem várias sequências que são iguais, mas é muito interessante. E a regra de pronúncia para o final das palavras. Então, tem várias. Quando você tem palavras de mais sílabas, você tem partes da palavra que elas são átonas. Então, aí eu mostro como é que você pronuncia essa combinação. Então, são bloquinhos que você pronuncia de uma forma específica. Bom, qual seria o valor desse curso sem desconto? Ó, normalmente, se você entrar numa página nossa aí que está no ar, você vai encontrar esse curso por R$ 1.500, tá? Então é a lógica da pronúncia com todos os módulos, apostila, suporte, tem um bônus também, sai R$ 1.500 normalmente. Agora, para quem está aqui, que assistiu essa aula até agora, eu vou fazer um negócio bem especial para você, tá? Para você aproveitar que você veio aqui assistir essa aula e já sair aqui com o curso, um valor bem bacana para você poder fazer. Mas eu vou oferecer esse curso, só que vai ter um detalhe. Vou oferecer essa promoção, só que a gente vai limitar o número de vagas, tá? Porque normalmente o pessoal compra, paga 1.500, então a gente vai fazer um valor especial para você aqui, só que vai ter um número limitado de vagas dentro desse valor, tá? Não que você não possa comprar né, depois, tá? Não é que as vagas acabam, mas acabam dessa promoção, ok? Bom, antes de te falar o desconto, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que vale para você poder entender e responder em inglês naturalmente? Pronunciando as palavras certinho, sem ficar aí queimando a pestana com essas dúvidas que atormentam todo estudante de inglês, né? Em relação à pronúncia. O cara tem muito medo de falar inglês porque tem medo de falar errado, né? Ele não tem segurança. Pô, não lembro como é que fala essa palavra, cada um parece que é de um jeito, e não é. Quanto que vale para você poder assistir filmes e séries em inglês sem depender de legendas? Cara, a maioria dos alunos não entende o que se fala porque ele não conhece, ele não identifica os sons, né? Ele não sabe que aquela palavra que ele já aprendeu tem aquela pronúncia, porque ele fala errado, quando alguém fala certo, ele não sabe o que é. Já parou para pensar nisso? É assim que funciona. Quanto que vale para você uma promoção no seu trabalho porque você fala bem inglês? Já pensou? Cara, é muito nítido isso, né? Você observa muito o nível de inglês das pessoas pelo quão bem ela fala a pronúncia das palavras, não é? Porque não dá para você saber o quanto a pessoa sabe de inglês numa conversa rápida, mas a primeira coisa que se destaca é a pronúncia correta das palavras. Entendeu? Se o cara já fala umas palavras erradas ali, já dá para saber que o nível de inglês dele não é muito bom. Bom, com certeza
o valor que você vai ver aqui vai muito além do preço que eu vou te revelar agora, tá? O valor que você vai ter nesse curso que é inédito, você não vai achar em nenhum lugar, nenhuma escola de inglês vai te ensinar isso, né? A não ser que você vá fazer o primeiro ano lá nos Estados Unidos, né? Com as crianças, que não vai dar certo, né? Bom, hoje então você vai poder ter acesso a esse curso, a lógica da pronúncia em inglês, com 53% de desconto, tá? Então olha só, ao invés de 1.500, você vai poder fazer por apenas R$ 697. Eu ia falar 900, não, é R$ 697, tá? À vista, pode ser no Pix, ou no boleto, ou no cartão, né? Não coloquei aqui, mas pode ser no cartão também. Ok? 697, pagamento único, você vai ter acesso a esse curso por 2 anos, né? Nossa, dá para você se divertir até. Só que tem mais. Você pode parcelar esse valor em até 12 vezes de R$ 69,56. Cara, R$ 69 é menos que uma pizza por mês para você ter um curso desse nível que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, tá? Parcelamento é no cartão, a gente usa a plataforma da Hotmart, que é bem segura. Bom, lembra que o risco é todo nosso, tá? 7 dias para você testar o curso, tranquilo, tá? Qualquer coisa você pede o reembolso, não tem problema nenhum, ok? Quero ver você feliz e contente fazendo esse curso. É, Corre aí, garante sua vaga. E pessoal às vezes perguntam algumas coisas, ó, este curso serve para mim? Cara, esse curso é um curso que vai te ensinar a pronúncia do inglês usando esse sistema do Phonics, tá? Como se você estivesse sendo alfabetizado em inglês num país de língua inglesa, ok? Então, é um curso focado nisso, beleza? Não é um curso que vai ter inglês geral, né? Então, você vai aprender lá a fazer perguntinha, não é isso. É um curso sobre pronúncia, legal? E serve para qualquer nível. Se você é iniciante, vai ser ótimo, você já vai começar com o pé direito. Se você é intermediário ou é avançado, nunca aprendeu isso, essa é a sua chance de fazer tudo isso ter sentido, ok? E se você não gostar? Cara, é só pedir o reembolso, tá? Com um clique na Hotmart você pede o reembolso, é tranquilo, você tem 7 dias aí de garantia incondicional, tá? Fica tranquilo que você nunca vai perder aqui com a gente. O curso é online, 100% online, tá? Você pode acessar de qualquer lugar do mundo, só você ter uma conexão com a internet. Dá para acessar no celular, no tablet, no computador. Você pode assistir a aula, as aulas quantas vezes você quiser, qualquer horário, tá? Faz no seu ritmo, beleza? E se tiver alguma dúvida, você manda lá no WhatsApp, tá? Manda ali no atendimento. Aí qualquer dificuldade que você tiver aí para acessar, alguma dúvida, você pode mandar lá. Beleza? Ok. Galerinha, então é isso, tá? Se você quer entender o inglês, dominar a pronúncia na prática, essa é a sua chance. Então aproveita aí esse desconto para a galera aí. Ah, então é isso, galera. Qualquer dúvida, fala ali no WhatsApp, tá? E vejo vocês lá no curso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vai mudar totalmente o que você imaginava que era aprender a pronúncia em inglês, tá? Então é isso. Vou ficando por aqui e a gente se vê nas próximas. Ó, aproveita aí que vai acabar as vagas, hein? Depois não vai dizer que eu não avisei. Valeu, galera. Thank you. Have a good night e I'll see you next time.